Íncubos e súcubos, obsessores espirituais. Desde tempos muito antigos, certos relatos atravessam gerações carregando medo, mistério e incompreensão. Histórias narradas à luz de velas, sussurradas em mosteios, registradas em livros antigos e transmitidas como advertências espirituais. Entre elas, surgem os relatos sobre íncubos e súcubos, figuras descritas como entidades noturnas que se aproximariam das pessoas durante o sono, provocando sonhos intensos, sensações profundamente vívidas e um cansaço inexplicável ao despertar. Essas narrativas descrevem encontros que pareciam reais demais para serem apenas sonhos. Sensações físicas, emoções intensas e, ao amanhecer, uma exaustão que não se explicava apenas pelo descanso interrompido. Para muitos, esses episódios eram acompanhados por sentimentos de culpa, medo e vergonha, como se algo invisível estivesse se aproveitando de fragilidades íntimas da alma. Na tradição medieval europeia, acreditava-se que o íncube se manifestava principalmente junto às mulheres, enquanto o súcubo surgia diante dos homens. Essas entidades eram vistas como forças sombrias que buscavam desviar o ser humano de sua pureza moral, explorando desejos considerados proibidos. As vítimas eram frequentemente descritas como pessoas solitárias, extremamente religiosas, emocionalmente fragilizadas ou em intenso conflito interno entre fé e desejo. Naquele período, marcado por repressão emocional e desconhecimento sobre os fenômenos espirituais e psicológicos, tudo aquilo que fugia à compreensão era rotulado como demoníaco. Não havia entendimento sobre o funcionamento da mente, dos sonhos, da paralisia do sono ou das influências espirituais sutis. Assim, experiências profundas e confusas eram interpretadas como ataques de forças malignas externas, criando uma narrativa de terror que se perpetuou por séculos. Textos antigos, registros religiosos e obras teológicas reforçaram essas crenças. A ausência de conhecimento transformava sensações naturais ou espirituais em ameaças sobrenaturais. O medo nascia da ignorância, e a ignorância alimentava o medo. Dessa forma, os íncubos e súcubos tornaram-se símbolos do desconhecido, projetando nas sombras da noite tudo aquilo que o ser humano não conseguia compreender em si mesmo. Com o passar do tempo, porém, a espiritualidade começou a ser analisada sob uma ótica mais racional e esclarecedora. O espiritismo surge exatamente nesse ponto da história humana, não para alimentar o medo, mas para lançar luz sobre aquilo que antes era envolto em mistério. Ao invés de enxergar punições divinas ou forças malignas absolutas, a doutrina espírita apresenta leis naturais que regem o intercâmbio entre os mundos material e espiritual. Sob essa perspectiva, as figuras conhecidas como íncubos e súcubos deixam de ser vistas como demônios e passam a ser compreendidas como representações simbólicas de espíritos em desequilíbrio. Espíritos humanos, desencarnados, ainda presos às sensações densas, às paixões intensas e aos impulsos que não conseguiram harmonizar durante a vida física. Esses espíritos afastados do equilíbrio moral aproximam-se dos encarnados não por imposição, mas por afinidade. A lei de sintonia governa essas relações invisíveis. Pensamentos, emoções e desejos funcionam como sinais emitidos constantemente pela consciência. Onde há sintonia, há aproximação. Onde há afinidade, estabelece-se o contato. Nas eras antigas, sem o conhecimento espiritual adequado, essas aproximações eram personificadas como monstros ou entidades malignas. Hoje, compreende-se que se trata de processos naturais de conexão energética entre consciências em estados semelhantes.
Não existe castigo divino, tampouco condenação eterna. Existe aprendizado, responsabilidade espiritual e consequência vibratória. Esses espíritos, ainda vinculados às sensações densas, encontram sustentação energética ao se aproximarem de pessoas encarnadas que vibram na mesma faixa emocional e mental. Durante o sono, quando o corpo físico repousa e a mente se torna mais receptiva, essas conexões podem se intensificar. Sonhos vívidos, sensações marcantes e emoções profundas são reflexos desse intercâmbio energético. Assim, aquilo que durante séculos foi interpretado como ataque demoníaco passa a ser compreendido como obsessão espiritual de natureza sexual, baseada em desequilíbrios de ambos os lados. Não há vítimas defesas, mas consciências em ressonância. O espírito não cria desejos inexistentes, ele apenas amplia aquilo que já encontra no campo mental do encarnado. Esse entendimento transforma completamente a forma de enxergar essas experiências. O medo dá lugar à responsabilidade. A ignorância cede espaço ao autoconhecimento. A sombra começa a ser dissipada pela luz do esclarecimento, revelando que a verdadeira proteção espiritual nasce de dentro para fora, a partir do equilíbrio íntimo e da elevação da consciência. E é justamente ao compreender esse mecanismo invisível que se abre o caminho para algo ainda mais profundo. Entender como essa troca energética acontece, quem está mais suscetível a esse tipo de influência e, principalmente, como romper esse ciclo de sintonia desequilibrada. Ao compreender que essas manifestações não surgem por acaso, torna-se necessário aprofundar o entendimento sobre o mecanismo espiritual por trás dessas conexões. A chamada vampirização energética ocorre quando espíritos em desequilíbrio se ligam ao campo mental e emocional do encarnado por meio do desejo desordenado. A energia vital segue sempre a direção do pensamento, fortalecendo tudo aquilo que recebe atenção constante. A energia sexual é uma das forças mais poderosas do ser humano. Quando vivida com consciência, equilíbrio e responsabilidade, ela promove saúde, criatividade e harmonia. Porém, quando associada à culpa excessiva, repressão extrema ou impulsos descontrolados, torna-se um ponto vulnerável no campo espiritual. Espíritos ainda presos a sensações densas percebem essas brechas e se aproximam por afinidade vibratória. Durante o sono, quando a mente se afasta momentaneamente das preocupações da vigília, essas ligações podem se intensificar. Imagens mentais, sonhos recorrentes e sensações marcantes não surgem de forma isolada, são construções energéticas que se alimentam da repetição de pensamentos e emoções. Quanto mais a consciência se fixa nesses padrões, mais sólido se torna o vínculo espiritual estabelecido. É importante compreender que o espírito obsessor não cria o desejo no encarnado, ele apenas amplia aquilo que já existe. Onde há inclinação emocional, há possibilidade de influência. Essa troca energética contínua provoca desgaste progressivo, refletindo-se em cansaço frequente, desânimo, oscilações emocionais e dificuldade de concentração. Não se trata de algo sobrenatural, mas de um processo natural de sintonia entre consciências. Em alguns casos, durante o desprendimento parcial do espírito no sono, o encarnado pode ser atraído para regiões espirituais densas, conhecidas simbolicamente como zonas de desequilíbrio. Nesses ambientes, predominam pensamentos e emoções ligadas ao prazer imediato e à ausência de controle interior. Nessas experiências, ocorre uma intensa drenagem energética que explica a sensação de esgotamento ao despertar. Surge, então, uma pergunta essencial. Quem está mais suscetível a esse tipo de obsessão? A visão espírita não trabalha com a ideia de vítimas indefesas, mas com a noção de afinidade espiritual.
Pessoas que mantêm pensamentos fixos em prazeres desordenados, sentimentos constantes de culpa, repressão exagerada ou grande instabilidade emocional tendem a emitir sinais claros no plano espiritual. Solidão profunda, baixa autoestima, traumas não elaborados, vícios emocionais e conflitos íntimos criam um campo vibratório propício para esse tipo de aproximação. Não como punição, mas como consequência natural da ressonância interior. Onde há desarmonia, há conexão com consciências que vibram na mesma frequência. A lei espiritual é simples e imutável. O semelhante atrai o semelhante. Pensamentos, desejos e intenções funcionam como verdadeiros convites no plano invisível. Ao identificar o padrão mental predominante, torna-se possível compreender quais tipos de influências espirituais estão ao redor. Não por julgamento, mas por responsabilidade consciente. Diante disso, surge o aspecto mais libertador de todo esse conhecimento: a prevenção. A proteção espiritual não depende de rituais complexos ou medo constante, mas de vigilância interior e transformação íntima. A verdadeira defesa começa na mente, no controle dos pensamentos e na elevação moral da consciência. A oração sincera, feita com sentimento e humildade, reorganiza o campo vibratório. O autoconhecimento permite reconhecer fragilidades sem culpa, mas com disposição para o crescimento. A disciplina mental, aliada a hábitos equilibrados, enfraquece gradualmente qualquer vínculo obsessivo. A leitura edificante, o trabalho no bem e a prática do amor ao próximo constroem uma barreira natural contra influências desequilibradas. Não se trata de repressão dos impulsos humanos, mas de consciência e responsabilidade espiritual. A sexualidade equilibrada, vivida com respeito e discernimento, fortalece o espírito ao invés de enfraquecê-lo. Quando a consciência se eleva, o obsessor perde sustentação energética e se afasta naturalmente, sem confrontos ou conflitos. A transformação interior rompe a sintonia com espíritos em desequilíbrio e devolve ao encarnado o controle sobre a própria vida espiritual. É o processo da reforma íntima, ensinado pelo Cristo como base do progresso moral. Vigiar pensamentos, sentimentos e atitudes é um exercício diário de libertação. Ao compreender os íncubos e súcubos sobre a ótica espírita, o medo se dissolve. O que antes era visto como ameaça se transforma em aprendizado. O conhecimento esclarece, fortalece e ilumina. Quando a luz do entendimento se instala na consciência, nenhuma sombra consegue permanecer por muito tempo. Que esse esclarecimento sirva como convite à reflexão, ao autoconhecimento e ao equilíbrio espiritual. E se esse conteúdo contribuiu de alguma forma para ampliar sua compreensão sobre o mundo espiritual, considere se inscrever no canal. Ao se inscrever, você fortalece esse trabalho de luz, ajuda a levar esclarecimento a mais pessoas e continua acompanhando conteúdos que promovem consciência, paz interior e crescimento espiritual. Que a luz do entendimento nos acompanhe sempre. Que assim seja.